Tá. Eudes Júnior, parece que não é só a torcida do Uruguai que estava revoltada, não, porque o Bielsa falou já, a gente está aqui com as falas dele, ele falou, perdemos o controle do jogo, não tivemos a posse, quer dizer, aí ó, lamenta empate do Uruguai na Copa, perdemos o controle do jogo, quer dizer, decepcionado, obviamente, até por isso que o Júlio falou, né, o Uruguai muito abaixo, especialmente no primeiro tempo. Muito abaixo, com questões ali envolvendo, inclusive, a relação do Bielsa também com, se o Júlio quiser falar sobre isso depois, né? Do Bielsa com o elenco uruguaio, Luizito Soares, a gente viu, né, várias imagens dele ali no estádio, né, Fabiola? Ele chegou a se colocar à disposição, deixou a seleção uruguaia, depois se ofereceu para jogar, não foi levado pelo Bielsa. Também não quero atribuir a isso essa má campanha do Uruguai com esses 2 empates nos 2 primeiros jogos da fase de grupos. Ausência. Num grupo que o Uruguai deveria, concordo com o Gabriel, ter feito 2 vitórias e está com 2 empates, até para pegar a Espanha na última rodada. O Bielsa também, que já falou sobre a personalidade dele, o quanto é difícil, e ele admite o convívio com ele, né? Chegou a falar em relação tóxica e tudo mais. De qualquer maneira, é sim decepcionante, mostra que ele estava no mesmo lugar de qualquer forma que o Júlio e que o Rodrigo Matos, porque viu que o Uruguai não fez uma grande exibição, deixou a desejar mais uma vez. E aí, aproveitando, se você me permite, Fabiola, para passar para o Júlio, só para saber, já que ele estava ali com os uruguaios, Júlio, se houve alguma reação da torcida uruguaia em relação à Muslera, porque não é a primeira vez que ele falha nesta Copa, e não é só nesta Copa que ele falha com a camisa da seleção uruguaia. E o chat também, só para ilustrar, Julinho, o chat aqui também falando muito do Muslera, tô de olho em vocês aqui, todo mundo falando que a culpa é dele. Não, o Eudes leu meu pensamento. Eu não notei torcedores xingando o Muslera, assim, nominalmente, né? Ei, Muslera, vai comer um churrasco lá em algum outro lugar? Não notei isso. Mas, assim, é inacreditável o que o Muslera fez hoje, né, gente? Assim, o primeiro gol, quem decide que vão ter 2 caras na barreira é o goleiro, né? Por que deixa 2 caras na barreira? Assim, não é compreensível que um goleiro de tantas Copas do Mundo tenha uma ação tão amadora no jogo. Não era uma falta tão distante assim. Não era uma falta. Mas os caras pularam um para um lado, outro para o outro. Eu acho que até isso é culpa do goleiro, porque quando você bota 2 homens na barreira, o jogador não está muito habituado a isso, né? 2 homens na barreira é aquele cruzamento da lateral do campo. Aí realmente cada um pula de um jeito ali. Mas para bloquear um chute frontal, geralmente são 4, 5 homens. E aí os caras estão mais acostumados, ficam mais juntinhos. Então, é muito culpa do Muslera o que aconteceu no primeiro gol. E o segundo gol é inacreditável. O segundo gol é inacreditável. O que o Muslera estava fazendo ali? Então, todo mundo pergunta isso. Todo mundo pergunta realmente isso. O goleiro tem muita culpa no cartório. Se o goleiro veterano está jogando, é culpa do treinador. E a impressão que a gente tem, assim, eu cobri o Uruguai em outras Copas, jogos do Uruguai, não a distância, mas jogos do Uruguai. O Uruguai sempre transmitiu uma unidade muito grande. O Uruguai sempre foi um país em Copas do Mundo que transmitia unidade. Assim, os caras estão no mesmo barco, aquela coisa de aldeia gaulesa, resistência, os últimos sobreviventes, um país de 3 milhões de pessoas. A torcida compra isso, o uruguaio compra isso. E nessa era Bielsa, o Uruguai transmite tudo menos isso. O Uruguai não transmite unidade, união, todo mundo remando para o mesmo lado. O Uruguai transmite uma coisa meio fraturada. Eu acho que o Uruguai vai ser eliminado, gente. Vai perder da Espanha e não vai chegar nem na segunda fase. Mais uma vez, né? Gabriel, olha o dado para você analisar para a gente, por favor. O Uruguai tem apenas uma vitória em Copas do Mundo sem Luís Soares desde 74. Quer dizer, tirou o Luís Soares do time, não vence, quer dizer, tem uma vitória, perdão, desde 74. A única vitória em mundiais sem o atacante foi em 90, Uruguai 1-0 na Coreia do Sul, Gabriel. Esse hombre aí que assistiu o jogo hoje do camarote... E lá tinha Francescoli, né? O que você me diz, Gabriel? Você levaria, Soares se dispôs a ajudar a seleção uruguaia e o louco não quis. Ele tava no camarote, né? Louco para descer ali. Eu acho que tem uma queda clara.
é de nível técnico, né? Entre essa função de centroavante, com todo respeito ao Vinas, que eu não acho que seja péssimo, mas ele é um jogador do Real Oviedo, né? Não é um centroavante nível Suárez, bem longe de ser. Eu acho que ele poderia ajudar, né? Poderia ajudar a compor o grupo ali, porque não tem um grande atacante. Ele no grupo, você tira o peso também, e essa imagem, ela fica emblemática, né? Ele foi para o estádio, quis apoiar o seu país, né? Mas eu não acho que seja o ataque o ponto central, né? Que explica a queda desse time do Bielsa. É um time que é extremamente bagunçado, desorganizado pra caramba. Isso tem um peso no seu meio de campo e na sua zaga, principalmente. É um time que briga menos do que a gente imagina uma seleção uruguaia, como bem pontuou o Júlio, parece que não é uma unidade, né? E aí é um demérito do Bielsa, que eu acho, de fato, que não vai classificar, porque tem um jogo duríssimo contra a Espanha e a mal de volta, e eu acho que com essa queda, da forma que for, é o fim da era Bielsa, viu? Acho que encerra esse ciclo aí, porque, de fato, Copa do Mundo tem um outro peso e não está entregando o Uruguai. O Limoneto pergunta aqui no chat quantos anos o Suárez tem. Tem 39 anos. Para atacante, Eudes, deixa eu só ouvir o Eudes rapidinho. O atacante com 39 anos é um pouco puxado. Bom, Messi tem 38. Fica quieta, Fabiola. Pará, 39. Fabiola, Messi tem 38. Me conta, Suárez com 39 anos, você acha? E não comparando também o Suárez com o Messi, mas inclusive fizeram muito sucesso juntos. No Barcelona, né? O Messi, inclusive, fará 39 anos. Cristiano Ronaldo tem mais. E agora tem toda a discussão 41. sobre o Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa, principalmente diante do que vimos na estreia também de Portugal e do que não foi o Cristiano Ronaldo na estreia. De qualquer maneira, para uma seleção que não tem um elenco tão farto, jogadores com o peso do Suárez, aí eu acho que ele passa a ter uma importância que é um pouco diferente, né, se comparado às outras seleções que têm mais possibilidades do que o Uruguai. De qualquer maneira, eu concordo com o Gabriel também, por isso eu disse mais cedo que não queria atribuir a ausência do Suárez a uma campanha do Uruguai. Eu acho que não é o ponto central. O Uruguai tem vários outros problemas, além de uma falta ali do Suárez na frente. Quer falar, Julinho? Você queria colocar? É importante ressaltar que o Uruguai não estava jogando nada nas eliminatórias já. Começa bem a era Bielsa, mas já é um Uruguai muito fraco nas eliminatórias. Nas eliminatórias, Copa América, o Uruguai faz tempo que não joga bem com o Bielsa. Faz tempo. A verdade foi só um comecinho bom ali, depois nada. E sobre o Luis Suárez, eu acho que tem algumas coisas aqui que a gente precisa ponderar. Primeiro, ele está aqui descansando com o Messi aqui em Miami, né? No Inter Miami. Eles estão descansando, chimarrão, churrasquinho e tal. Mas são jogadores especiais. E o Messi, óbvio, mais do que o Luis Suárez. Mas também numa seleção que tem mais jogadores do que o Uruguai, né? Então, o Messi é um dos 5 maiores jogadores da história. O Luis Suárez não. Tá totalmente justificável, já está justificado. Agora, o Luis Suárez também era justificável. Também era justificável porque o Darwin Núñez, que começou a Copa como titular, não jogou nessa temporada na Arábia Saudita, afastado. O Jorge Jesus tirou a inscrição do Darwin Núñez. Darwin Núñez ficou na geladeira 6 meses. Então, o Luis Suárez, andando aqui de muleta no Inter Miami, estava com mais ritmo do que o Darwin Núñez. Era justificável, sim, trazer o Luis Suárez. Se você bota o Muslera para jogar, por que não botar o Luis Suárez para jogar? Eu não acho que ele veio aqui para provocar nem nada. O cara mora aqui em Miami, veio ver a seleção dele. A hora que apareceu no telão, a torcida inteira ovacionou o Luis Suárez.